situação. A CBF chamou hoje os presidentes dos clubes, e aliás, só o Mirassol e o Corinthians, o Mirassol é a Chapecoense, o Corinthians mandou um representante. Mirassol e Chapecoense foram os únicos dos 40 clubes que não estiveram presentes na reunião, para poder debater a unificação do produto futebol brasileiro com as propostas que ela, a CBF, tem como diagnóstico, através de estudos minuciosos, e apresentou isso para os dirigentes dos clubes. Após a apresentação, 2 presidentes de clubes deram entrevistas, não foram os únicos, mas foram que falaram de maneira mais incisiva. Pedrinho, presidente do Vasco, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Em comum, o adversário, o Flamengo. Nós conversamos com os dirigentes, eu e a Jéssica Dias, sobre exatamente os pontos de divergência que existem entre os conceitos de condução do futebol brasileiro. O conceito unitário, cada clube vendo o seu lado, ou o conceito totalitário, que é a discussão em cima da qualidade do produto, o campeonato como um todo. E o Fã de Esporte vai perceber que tanto a Leila quanto o Pedrinho se dirigem um diretamente, outro indiretamente, ao BAP, presidente do Flamengo, como sendo um entrave para essa evolução do futebol brasileiro. Vamos acompanhar. Muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador, e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também, sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso. Olha, o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição, sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém. Todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos dessa presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. Bom, dentro do conceito de produto, antes de falar de negócio, é importante dizer que as 2h30 da reunião, elas transcorreram com a mais absoluta tranquilidade. Isso aí é processo de apuração. Conversamos com as pessoas envolvidas dos clubes e também da CBF sobre isso. Lá dentro, todo mundo entendeu as iniciativas. Isso tem acontecido. O Palmeiras fala alguma coisa aqui, o Flamengo retruca de lá, agora com o Pedrinho. Seguramente, ou hoje ou amanhã, teremos alguma posição do BAP para retrucar o que foi dito sobre o Flamengo. Mas é difícil mesmo imaginar uma liga virando sócios, né? Com esse clima de se cutucar. O Flamengo é o quê? Quer ser o Real Madrid da Shopee, Zinho? Eu acho que assim, eu vou ficar mais no que o Pedrinho falou, tá? O que a Leila falou, ela não cita o nome do Flamengo, é nós que estamos, de repente, achando que foi uma indireta para o Flamengo, e provavelmente porque eles ficam um cutucando o outro, né? Essa briga, ou esse debate Leila e BAP,
já vem de muito tempo, né? E aí, assim, essa coisa é mais... ela não fala do BAP ou do Flamengo sobre algo que aconteceu. Já teve essa reunião? O BAP discordou? O BAP achou que era maior do que todos os outros? Teve isso lá no início, quando ele, na justiça, breca uma divisão de grana e que ele dá uma explicação para isso. Primeiro é o que eu te falei, que a minha diferença desportiva é uma coisa. Eu posso ganhar ou perder do meu adversário. Eu posso gerir mais receitas que o meu adversário. E isso vai me dar a possibilidade de fazer um time mais forte para o meu adversário. Com isso, eu posso ganhar do meu adversário e a torcida comemorar e brincar com a torcida adversária. Isso é um ponto. Outra coisa, na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva, e aí também já não é de geração de receita, aí é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então, que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Isso é verdade, não tem. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí, quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor. Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Por que ele quer se meter nisso? Mas essa arrogância e prepotência que ele tem passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Por isso que o que a CBF fez hoje foi sensacional. Tem muitos aspectos, muitos tópicos que têm que ser debatidos, né, que têm que ser devolvidos para a CBF, para a gente construir melhor isso, mas a ideia foi sensacional, que foi até uma avaliação das próprias gestões anteriores da CBF, né, de entender o que a gente precisa melhorar como futebol e o que a CBF precisa melhorar como gestão. E tá aí, você comanda nesse momento as palavras do presidente do Vasco da Gama e também da Leila Pereira, analisando sobre a questão envolvendo a Libra, né? A Liga ali do futebol brasileiro. E, cara, você vê ali que tem várias polêmicas. O presidente do Vasco da Gama foi para cima ali do BAP, que é o presidente do Flamengo, e também do dono do Botafogo, que é o John Textor. Chamou, inclusive, de arrogante. Rapaz, o clima ali ficou muito quente. A Leila Pereira falou várias situações envolvendo o Flamengo. E a verdade, vamos dizer aqui para vocês, que, cara, essa questão envolvendo Libra, Liga, várias situações, Liga Forte, cara, tudo isso aí vai gerar muita polêmica e enquanto os presidentes, os dirigentes não sentarem e organizarem algo importante ali para o futebol brasileiro, porque, cara, você vai vender muito mais para o exterior, questão ali financeira, investimento, questões de venda de televisão, tudo isso para ter em prol ali do futebol brasileiro tudo que possa imaginar de uma liga forte, liga realmente não é forte União ou nada disso, liga forte mesmo, em questão de potência.
Então, eu acho que, cara, tem que um ceder de um lado, outro ceder do outro, para que possa se ajustar e ter uma liga muito forte que possa bater de frente ali com o futebol europeu, quem sabe. Então, assim, potencial tem. Agora, enquanto os dirigentes não sentarem, não colocarem ali todas as palavras ali em jogo, colocar ali tudo numa mesa e falar assim, ó, eu acho isso, eu acho aquilo, eu discordo disso, discordo daquilo, mas eu cedo aqui, eu cedo lá. Cara, se enquanto não fizer isso, vai ser muito complicado de sair do papel. E a CBF também vai ter um papel muito importante para que isso possa desenrolar o mais rápido possível. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!